Em um grupo de estudos, foi comentado que fiz um evangelho no lar na casa da minha irmã, pois estava passando uns dias lá na casa dela. Um colega do grupo disse que não é recomendável fazer evangelho no lar na casa de outras pessoas, pois pode mexer em questões espirituais. Aí, entre parênteses, numa caixa de marimbondo. Isso procede? Não devemos fazer o evangelho no lar na casa dos outros? E aí, outra pergunta que chegou da Márcia Barros, ela pediu que você falasse um pouquinho do evangelho e como fazer o evangelho. Então, você reúne tudo nessa pergunta e fala para nós aí. Tá bom. O livro Jesus no Lar, o primeiro capítulo é Jesus fazendo o evangelho na casa de Pedro. O primeiro evangelho no lar foi feito por Jesus na casa de Pedro, o apóstolo. Então, se a gente não pudesse fazer o evangelho na casa dos outros, Jesus estaria dando um mau exemplo quando ele faz isso. Não há nenhum prejuízo em fazer o evangelho na casa das pessoas. Mas é lógico que a família precisa de privacidade. Então, às vezes, a família está passando por alguma crise, alguma dificuldade, o casamento pode não estar bem, os filhos podem estar passando por um processo de perturbação, a família pode estar passando por uma dificuldade qualquer, e o evangelho no lar sozinhos é de grande valia para que eles possam encontrar sozinhos as soluções dos seus dramas. Uma pessoa de fora pode ser um obstáculo para que isso aconteça. Mas isso não quer dizer que a gente não possa participar. Não, é interessante, é até aconselhável que a gente se reúna, faça o evangelho juntos. Isso fortalece as amizades, isso nos dá uma condição de apoio para os nossos companheiros muito mais efetiva. Então, não podemos ver isso como sendo uma atitude indesejável. A ideia seria que a gente não fizesse disso uma prática para estar toda semana na casa das pessoas, mas que a gente precisa, se a gente acha que é interessante visitar, é bom. Não há nenhuma contraindicação, só tem que deixar a privacidade acontecer. Não ficar todo o tempo lá participando, que a família pode querer discutir coisas sem você estar presente. E como é que faz o evangelho no lar? Pois é, o evangelho no lar. O evangelho no lar tem esse nome, é o evangelho no lar. E, de maneira muito frequente, as pessoas utilizam o evangelho segundo o Espiritismo para fazer esse tipo de reunião. A gente pega uma obra para fazer uma leitura inicial, depois dessa leitura inicial se faz uma prece, pedindo amparo para a reunião que vai começar, abre o evangelho segundo o Espiritismo e lê um trecho pequeno, às vezes não precisa nem ler a mensagem inteira. Uma leitura de 5, 10 minutos é suficiente. Feita essa leitura, aí a gente começa os comentários. Um comenta, outro comenta. Mas é importante que o evangelho não seja uma reunião filosófica. É realmente porque os hebreus, quando eles estavam... não é o objetivo. O objetivo é sentimento. É a gente ler e dizer assim, isso tem muito a ver comigo. Eu acho que eu precisava ouvir isso por causa disso, disso. Ouvir a mensagem como se fosse para você, não para os outros. Fechar os ouvidos e dizer, tudo que eu vou ouvir é para mim. Tudo é para mim. Tudo, todas as palavras, todas as frases, é tudo para mim. Porque se eu ficar, isso é para fulano, isso aqui vai fulano, eu não aproveito o evangelho. Então eu fecho os meus olhos e abro os meus ouvidos e o meu coração para registrar tudo que está sendo dito, para refletir sobre todas essas coisas. A gente vai contribuindo, um coloca uma coisa, outro coloca outro, e assim a gente vai levando uma discussão de meia hora, até no máximo 1 hora. Aí a gente faz uma prece final e encerra o evangelho no lar. Uma prática comum é se colocar água para ser fluidificada durante a reunião. Na prece final se pede para que essa água seja tratada pelos espíritos, e ao final da prece a gente distribui um pouquinho daquela água para todo mundo, como um instrumento de levar para nós os fluidos que a gente precisa. Comunicações mediúnicas não são estimuladas, a gente não estimula, é um momento de reflexão, mas não de manifestação espiritual. E algumas famílias, que já fizeram o evangelho muitas vezes, optam por usar outras obras espíritas que não o evangelho segundo o Espiritismo.
pega um livro de mensagens, faz uma leitura e discute, aprofunda, as pessoas já têm um conhecimento mais profundo, aí pega um livro de mensagens, lê e diz, olha, eu vejo isso na obra de fulano, tem isso, então me enriquece aquela leitura, por exemplo, de uma obra de Emmanuel, aqueles livretos do Emmanuel, e enriquece a leitura com uma visão muito mais intensa de outros itens, de outras obras. Outros fazem como se fosse uma novela. Toda semana, um pedacinho da obra do André Luiz e a família vai assistindo a novela, e eles vão lendo os livros à medida em que as semanas vão se passando. Uma maneira de trazer o aspecto moral e o aspecto doutrinário para essas reuniões. É uma lição muito interessante que a gente tem. Mas não existe uma regra rígida. Usualmente, prece inicial, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentário do Evangelho, prece final, fluidificação das águas, distribuição das águas para todos os presentes.